Meu nome é Silene Marques e eu sou integrante do grupo 10 da sala 47 de TCC de Pedagogia. O tema do nosso trabalho são as dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização e o uso do lúdico como ferramenta na construção de conhecimento. Nós vamos abordar como o uso do lúdico pode auxiliar as crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem durante o processo de alfabetização. Sabendo que a leitura e a escrita possibilitam o acesso a conhecimentos para os indivíduos se comunicarem e viverem em sociedade, e considerando que a aquisição da linguagem escrita é pré-requisito para a continuidade da escolarização, o processo de alfabetização ela tem grande importância para os alunos no início da vida escolar. Pensando principalmente nos alunos com dificuldade de aprendizagem, é preciso refletir sobre como se dá esse processo de alfabetização e aquisição de letramento e buscar alternativas para que possam suprir essas dificuldades desses alunos. Aqui, na verdade, nós abordaremos o uso do lúdico como uma ferramenta para auxiliar nesse processo e superar essas possíveis dificuldades. O lúdico, ele proporciona muitas possibilidades para se desenvolver a alfabetização dentro da sala de aula, mas o uso ele precisa ser um objeto de reflexão, e é o que nós discutiremos a seguir. Meu nome é Flávia Alessandra Alves da Silva e eu vou falar sobre os objetivos e a metodologia utilizada para o desenvolvimento do nosso trabalho. O objetivo geral foi analisar quais as dificuldades que as crianças enfrentam em processo de alfabetização e como uma alternativa didática do uso do lúdico poderia superar essas dificuldades. Procuramos identificar essas dificuldades que acontecem nos processos de alfabetização infantil. A metodologia utilizada no nosso trabalho é a revisão bibliográfica, que tem como base materiais já elaborados, como livros e artigos científicos. Realizamos leituras de artigos e trabalhos que abordam a temática acerca da alfabetização infantil e as atividades lúdicas relacionadas. Procuramos por fontes confiáveis que pudessem nortear a nossa pesquisa e aprofundar o nosso tema. E também buscamos por novas concepções acerca da alfabetização. Utilizamos documentos como a BNCC para relacionar, fundamentar e aprofundar a nossa pesquisa. Alguns autores, como Vygotsky, Lucchesi, Teixeira, Magda Soares, entre outros autores, foram utilizados na nossa pesquisa. Meu nome é Ildete Cordeiro dos Santos Rezende e eu vou falar para vocês sobre o processo de alfabetização. O termo alfabetização se refere aos procedimentos que tornam alguém capaz de utilizar o alfabeto com o objetivo de aprender ou ensinar a ler e a escrever. São as capacidades que nós temos de decodificar, que é saber diferenciar a escrita de outras formas gráficas, dominar as letras maiúsculas e minúsculas, cursiva e script, conhecer o alfabeto e dominar as relações entre fonema e grafema. Enfim, saber decodificar palavras e textos escritos. Segundo a BNCC, é necessário que os estudantes conheçam o alfabeto e a mecânica da escrita, que ele consiga codificar e decodificar os sons da língua, os fonemas em material gráfico, grafemas e letras. Isso envolve o desenvolvimento de uma consciência fonológica e o conhecimento do alfabeto do português do Brasil. Para a estudiosa Magda Soares,
existem dois conceitos que andam juntos: alfabetização e letramento, sendo que a alfabetização seria o processo inicial da base alfabética desse sistema de escrita. E o letramento significa o uso dessa habilidade em diferentes funções e contextos sociais. Meu nome é Letícia Furoni de Oliveira Castro. Eu vou dar continuidade no tópico de alfabetização que a Ildete começou. Ela falou um pouco sobre o conceito de alfabetização e letramento. Ao passo que a alfabetização é a decodificação de letras, né, o fonema, aprender a ler e escrever, o letramento é a interpretação daquilo que se escreve, daquilo que se lê, a interpretação da nossa sociedade, da cultura, de tudo que acontece ao nosso redor. Então, o importante é que esse processo de alfabetização e letramento ocorram simultaneamente. Ao passo que a criança vai entendendo o que está acontecendo ao seu redor, à sua volta, tudo que acontece no mundo, né, no mundo dela, ela vai colocando aquilo em prática na escrita e na leitura. Então, é extremamente importante que a criança tenha autonomia para dar opinião, para falar o que pensa, para poder escrever isso e ir aprendendo a colocar em prática aquilo que ela vive e aprendendo na alfabetização. Então, a criança, ela precisa dessa liberdade, dessa autonomia para que ela possa ser uma cidadã atuante, ela possa ser protagonista na vida social. Como a BNCC fala sobre isso, né, de ser protagonista na vida social, explicando a importância da alfabetização e do letramento nos anos iniciais, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse processo de entender ao nosso redor e colocar isso em prática. E é muito importante que a criança aprenda de forma lúdica, que tenha leituras prazerosas, que tenham, sejam coisas assim que da realidade dela, né? Do brincar, do interagir com os amigos, e isso tudo ela vai colocando na prática nesse processo de aprendizagem, nesse processo que ela é alfabetizada e letrada, ela vai aprendendo tudo isso e vai levando isso para a vida para depois ela possa ser realmente uma cidadã atuante na sociedade. Que o letramento ele desenvolve essas habilidades cognitivas, políticas, culturais, então a criança já vai aprendendo isso desde muito cedo, então são processos que devem ocorrer juntos. E esse letramento, a criança já vai começando a interpretar, podendo opinar, dar as ideias dela e conseguindo assimilar tudo isso àquilo que ela realmente vivencia todos os dias, né? Por isso que a gente trabalha com alfabetização e letramento lúdico, porque é a realidade da criança nos anos iniciais. Olá, meu nome é Fernanda Quimentão e eu vou estar dando continuação à apresentação do nosso trabalho. Eu vou estar abordando a questão das dificuldades de aprendizagem. Essa temática de dificuldade de aprendizagem, ela é muito estudada. A gente encontra inúmeros trabalhos que investigam essas dificuldades que estão presentes no cotidiano escolar. E quem vivencia, quem está ali trabalhando no cotidiano, professores, gestores e a comunidade aí do sistema escolar, tem conhecimento da importância que é estudar essa temática, porque está presente de forma muito forte aí no cotidiano, né, e na relação com os alunos. As dificuldades de aprendizagem, elas estão presentes em todo o contexto educacional do desenvolvimento, né, ao decorrer da vida do aluno. Então, a gente pode falar que as dificuldades, elas estão presentes desde o ensino infantil até o ensino superior. Então, durante toda essa trajetória do aluno, dificuldades aí de aprendizagem, elas são investigadas e elas existem, estão aí, né, nas escolas de educação infantil, ensino fundamental, médio e superior, né? Então, é uma coisa que tem muito a se estudar mesmo. Como o nosso foco do trabalho é ensino infantil, período da alfabetização, aqui a gente vai estar discutindo um pouco mais acerca disso. Mas as dificuldades, elas
elas se enquadram em alguns, elas se enquadram, né? A gente poderia discutir muita coisa que fala das dificuldades. Tem muitas dificuldades que elas podem ser discutidas. Então, aqui a gente vai abordar algumas questões. Por exemplo, questões socioeconômicas, ambientais, de saúde pública, né? Que são as gerais, assim, em uma forma geral, nesses quesitos que a gente pode falar sobre as dificuldades de aprendizagem, né? O ser humano, o indivíduo, ele é um ser humano que ele se constrói, ele se forma, ele se desenvolve em relação com outros seres humanos. A gente vive em sociedade. Então, o meu desenvolvimento se dá com os indivíduos que estão, né, à minha volta. Dessa que a gente pode considerar contextos familiares, por exemplo, que vão além da sala de aula, contextos além da sala de aula que eles interferem ali no processo de alfabetização. Vou começar falando um pouquinho sobre os familiares ou responsáveis do aluno. A gente vive em uma sociedade que sofre com desigualdades econômicas, desigualdades sociais, as pessoas não têm acesso à alimentação, não têm acesso ao saneamento básico. Então, essa é uma questão, vamos falar assim, questão socioeconômica, que ela afeta muito ali a aprendizagem do indivíduo em sala de aula. Como que um aluno que ele não tem o que comer em casa, ele não tem acesso a saneamento básico, ele não tem acesso à água potável, de que forma esse aluno consegue chegar em sala de aula e construir uma aprendizagem significativa? Então, todas essas temáticas que envolvem o aluno fora da sala de aula, elas influenciam de forma ativa. No cenário que a gente está vivendo agora, pós-pandemia, né, pós uma crise sanitária decorrente do vírus do coronavírus, né, as pessoas sofreram os transtornos psicológicos, transtornos financeiros, perdas, né, de familiares. Então, todo esse contexto, o aluno, ao entrar em sala de aula, como enfrentando tudo isso fora da sala de aula, ele consegue desenvolver a aprendizagem de uma forma significativa em sala de aula, né? Outras questões que a gente pode abordar também é a escolaridade dos pais e responsáveis. As atividades extraescolares, elas têm muita importância no desenvolvimento do aluno no período da alfabetização. Essas atividades propostas para os alunos estarem estudando lá fora, né, do ambiente de sala de aula, é de grande importância a participação dos familiares. Então, se o pai ou a mãe, por exemplo, não tem uma escolaridade que permite a mãe, os pais responsáveis a colaborarem com essa atividade proposta. Então, como que os pais eles conseguem incentivar o aluno à alfabetização, incentivar o aluno ao estudo? Outra coisa que influencia também de grande forma é o acesso a atividades que vão além da sala de aula e são atividades didáticas pedagógicas, por exemplo, as visitas a museus, livrarias, acesso a livros, né, que não são só livros didáticos, livros de histórias, livros de romance, dependendo aí da faixa etária, né, do aluno. Então, todas essas atividades extracurriculares de incentivo ao estudo, elas são muito importantes no processo de alfabetização. Se o aluno não está inserido em um contexto que possibilite esse aluno a isso, a gente já encontra uma maior dificuldade. Dessa maneira, a interação entre a escola e a família, para a escola entender o contexto familiar e a família buscar participar, se inteirar, né, desse contexto escolar do aluno, é de muita importância para poder superar algumas certas dificuldades do aluno, né?
Outra questão que a gente pode trazer é a questão da saúde, né? A gente sabe que é direito do indivíduo o acesso à saúde pública, mas às vezes na realidade isso não apresenta de forma mais complexa. Então é importante que ali os atores ali do contexto educacional, o professor, que é a pessoa mais com a relação mais direta com o aluno, esteja atento aos sinais, por exemplo, como falta de interesse, baixo rendimento escolar, falta de interação com os colegas, com os professores, quando a criança tem dificuldade de audição, dificuldade de enxergar o que está escrito na lousa, dificuldade de enxergar o que está escrito no material, a criança não tem interação com outros alunos, todas essas características do dia a dia, elas podem ser indicativos, né? Indicativos de problemas de saúde que exigem que esses indivíduos eles sejam encaminhados, né, para o profissional adequado para buscar um tratamento para superar as dificuldades. Então a gente consegue compreender que tem N fatores que interferem aí nesse processo de alfabetização, de aprendizagem. Então é importante que o professor e ele os outros gestores, educadores, coordenadores estejam atentos a essa realidade do cotidiano, ao aluno mesmo, né? A cada aluno, a cada indivíduo, como um indivíduo único, né? Que apresenta características pessoais para o desenvolvimento da aprendizagem. E dessa forma, as principais dificuldades, como eu comentei no início do vídeo, elas estão relacionadas com o socioeconômico, com o ambiental, com a saúde. Então, é importante, é de extrema importância que sejam observados, né, detalhes aí no cotidiano do indivíduo para que possa ser identificadas aí as dificuldades para então elas serem trabalhadas. A gente vai dando continuidade aí no vídeo, abordando de que forma o lúdico pode auxiliar nesse processo aí de superações dessas dificuldades. Olá, eu sou Lucimara Bittencourt da Silva e vou falar sobre o uso do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. O lúdico é usado como uma ferramenta facilitadora no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental para que a aprendizagem aconteça de uma forma prazerosa e contribua para o desenvolvimento do aluno. Jogos, brinquedos e brincadeiras contribuem para que descubram diferentes formas de agir, pensar e superar dificuldades no processo de alfabetização. Auxilia na construção de conhecimentos e envolve maneiras de contextualizar o ensino e despertar o interesse nos alunos em relação a novos conhecimentos, contribuindo para a reflexão, construção de ideias, imaginação e interação social, auxiliando o desenvolvimento cognitivo de cada indivíduo, de uma forma divertida e agradável, levando a criança a se expressar pela brincadeira, de acordo com seus estágios cognitivos, respeitando as características de cada criança e seus interesses de raciocínio. Estimula o interesse da leitura e escrita e enriquece o vocabulário, desenvolvendo o processo de aprendizado de uma forma mais dinâmica, despertando o desejo de aprender. Meu nome é Virgínia Elaine Nogueira e eu vou continuar falando sobre o lúdico. Kishimoto assegura que o desenvolvimento da criança é expressado na maneira em que ela brinca e imita. Isso demonstra os seus estágios cognitivos.
As principais teorias em torno do lúdico, como Vygotsky e Vallon, interpretam a relação da criança como o meio que está inserido. São teorias socio-interacionistas, o desenvolvimento infantil como um processo dinâmico, pois as crianças elas não são passivas, meras receptoras de informações. Vygotsky defende que é fundamental o ato de brincar na construção da imaginação, na resolução de problemas abstratos e no desenvolvimento da linguagem, na capacidade de descoberta e na introdução à alfabetização. Enquanto Vallon teve como principais ideais fatores que se relacionam entre si, como a afetividade, movimento e inteligência. Compreende-se que as etapas do desenvolvimento evidenciam atividades em que as crianças buscam proveito de tudo. Para Borba, o cotidiano infantil, o brincar, é uma fonte de desenvolvimento, aprendizagem, conforme Vygotsky, construindo uma atividade que impulsiona o desenvolvimento. Dessa maneira, entende-se que a criança apenas precisa se desenvolver na brincadeira e, interagindo, ela está se desenvolvendo nos mais diversos sentidos. A criança, ela não precisa ser ensinada a brincar, pois isso é espontâneo, mas o educador precisa planejar as atividades de maneira diversificada, possibilitando que a criança exerça sua criatividade. Quando o educador entende a ferramenta, a brincadeira se traduz e atinge a criança de maneira prazerosa, porém com uma meta de aprendizado. A pedagogia lúdica, enquanto recurso de aprendizagem, torna-se fundamental, tendo em vista que esta ajuda os educandos a superar suas dificuldades, com motivação e leveza. Se a educação for semeada com diversão, não vai ser colhida com sofrimento. Conforme vimos as explicações ao longo do vídeo, o lúdico faz parte da infância e do universo da criança. A aprendizagem é muito mais significativa quando está interligada a ações didáticas que prevalecem a ludicidade. Quando falamos do termo lúdico, não estamos limitando apenas a jogos, brinquedos e brincadeiras, mas também sobre incentivar na criança a autonomia criativa e a espontaneidade. Ao se tratar de dificuldades no processo de aprendizagem, em específico a alfabetização, inúmeras são as causas, e cabe ao professor encontrar abordagens pedagógicas que serão utilizadas para trabalhar em cima dessas dificuldades. O nosso trabalho sugere a articulação do lúdico no processo de ensino-aprendizagem, pois, com base no levantamento bibliográfico que nós fizemos, é possível analisar que fica evidente que a ludicidade, sem dúvidas, é a forma mais natural de despertar na criança, a atenção para a atividade, proporcionando uma aprendizagem interativa e prazerosa. Através das pesquisas, podemos constatar que o lúdico promove uma prática educacional de conhecimento de mundo, a oralidade, regras de socialização, desenvolvimento da imaginação, criatividade, atenção e um enriquecimento permanente na produção de conhecimento.